O livro de Mateus, capítulo 1, verso 24, fala que José teve um sonho, e o sonho do José foi porque ele estava planejando deixar Maria, e a Bíblia diz que ele sonha, e no sonho dele ele tem uma visitação da parte de Deus, porém ele acorda do sonho. Se José tivesse acordado e não tivesse feito nada, teria sido um sonho fantasioso, um sonho de ilusão, mas ao acordar, José foi tomar atitude. Então eu quero fazer a diferença do sonho em que você fica sonhando, e não toma atitude, e do sonho em que você acorda e toma uma atitude. Por isso que eu intitulei Acordando para a Realidade. Eu não sei qual é a sua realidade, não sei se essa dorzinha que você está sentindo, e você bota a mão e diz, em nome de Jesus vai sumir, em nome de Jesus vai sumir, em nome de Jesus vai sumir, mas você não toma nenhum tipo de atitude. Eu quero desafiar você, nesta noite, a tomar uma atitude, porque todo homem tem uma inclinação à fantasia, nós temos uma inclinação à ilusão, e eu defino que aquele lugar de sonho, que são os sonhos de fé, e uns lugares em que você tem um sonho de ilusão. No sonho de fé, você sonha e age. Repita comigo, sonhar e agir. Ou seja, você sonha, eu tenho um sonho de ter isso, eu tenho um sonho de viajar, eu tenho um sonho de executar tal tarefa, eu tenho um sonho. Então você sonha, mas você levanta, caminha para concretizar o sonho. No sonho da ilusão, você sonha e está sonhando e não toma nenhuma atitude para concretizar esse sonho. É um sonho de ilusão. O grande problema é que os sonhos da ilusão, ela vem num pacote, no sonho da ilusão vem um pacote de anestesia. No sonho da ilusão, você fica anestesiado, você parece que não toma atitude, você sabe que você deseja aquilo, mas você não toma atitude, parece que você está parado, anestesiado. Esse é o grande problema do sonho da ilusão, que no pacote vem a anestesia, no pacote vem o paralisante, e você não toma nenhum tipo de atitude. Ainda que os sonhos não se cumpram, você faz a opção em viver no mundinho de fantasia, para não encontrar a realidade. Meu desafio nesta noite é convidar você a entrar no sonho de fé. Meu desafio nesse dia é convidar você que no ano de 2023, aquilo que você está sonhando há muito tempo, aquilo que você tem pensado há muito tempo, que você consiga concretizar, que você saia daqui decidido a tomar uma atitude de tornar o seu sonho em realidade. Então, acordando para a realidade, repita. Se você tiver intimidade com essa pessoa do seu lado, balança ela e fala assim, acorda para a realidade. A Bíblia mostra exemplos de homens que viveram na ilusão ou na fantasia, tanto em relação ao agir de Deus, que é o primeiro ponto que eu quero trabalhar, o agir de Deus, como na relação, em segundo momento, em si mesmo, o que ele pensa de si mesmo, em relação ao que está sendo construído. Então a melhor forma de exemplificar, a melhor forma de entender é exemplificar para facilitar a nossa compreensão. Em primeiro lugar, em relação à forma do agir de Deus. E o exemplo que eu trago é um exemplo conhecido, o exemplo do general Naamã. A Bíblia fala em 2 Reis, capítulo 5, verso de 9 ao 14, e eu gosto de chamar esse texto, 2 Reis 5, do 9 ao 14, dos achismos de Naamã.
Ou seja, Naamã tem uma notícia, Naamã tinha uma lepra, e a lepra não tinha jeito, a pessoa não tinha cura, e Naamã optou em esconder a sua lepra, porque não tinha cura, e ele, como uma patente alta no exército, ele optou em esconder a sua lepra. Porém, ele teve a notícia que havia um homem de Deus que poderia curar ele em Samaria, em Israel. E a Bíblia diz que o sonho dele de ser curado agora se torna realidade. E quem ajudou a Naamã a colocar em prática o sonho dele foi a sua esposa. A sua esposa dá essa notícia a ele: olha, você está sonhando há tanto tempo com a sua cura, e a menina falou que tem um homem de Deus. E a palavra do Senhor diz que, impulsionado com essa palavra, cheio de fé, Naamã, ele vai a Samaria, e a Bíblia diz que ao chegar, ele vai ao profeta, ao homem de Deus. Primeiro passa no rei, o rei rasga suas vestes, achando que era um golpe, que eles estavam querendo invadir o seu país, mas Eliseu toma conhecimento, e a Bíblia diz que ele é convidado a ir à casa do Eliseu, e ao chegar lá, Eliseu nem sai na porta para falar com aquele homem que havia viajado. Eu tentei pesquisar a distância lá da Síria até aquele local, e achei alguns quilômetros, e eu não quero nem falar. Primeiro, em um site me deu 450, outro depois 100, depois outro 40, eu falei, deixa quieto, não vou falar nenhum, que não tem como medir. Mas a Bíblia diz que Naamã viajou muito, ele saiu do seu país, foi para outro. Ele sai do seu local e vai para outro. E nós estamos falando de um homem que viaja esses 40 ou 100 quilômetros, eu não sei, mas estamos falando de um homem importante, que no lombo de um cavalo, ele vai à busca do seu sonho. Eu não sei você que tem sonhado muito, eu não sei você que está vivendo talvez uma expectativa de acontecer algo contigo. O que você tem feito para tornar o seu sonho em realidade? O que você tem feito para criar mecanismo para que venha a acontecer, para que esse ano de 2023 seja o ano da sua bênção, o ano da sua vitória? A Bíblia diz que Naamã, ele saiu do seu país, ele chamou os seus soldados, e eles foram no lombo de um cavalo. E quando a Bíblia diz que ele chega, o excelentíssimo Senhor general é mandado ao Rio Jordão, mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele fica indignado com aquela ordem do rei, do profeta, que não tem nem a coragem de falar com ele. O que o profeta diz? Manda um recado. A Bíblia diz que a pergunta de um dos seus oficiais é uma pergunta muito interessante. A pergunta é, 2 Reis capítulo 5, verso 11, se não me engano. A pergunta é por que tu estás indignado, ó general? Por que tu estás indignado? Se o homem de Deus te mandasse fazer uma coisa difícil, tu não farias. Ele mandou você fazer uma coisa fácil, mergulhar no Rio Jordão, e você quer ir embora, e você está dizendo que não vai fazer. A indignação dele tem uma resposta no verso 11, porque quando ele vem nos seus quilômetros em cima do seu cavalo, ele vem projetando na sua cabeça como seria o seu milagre. Porque no verso 11, tem como colocar? 5 verso 11. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, eu prefiro na minha Bíblia, pensava eu, eis que eu dizia comigo mesmo, com meus botões, certamente ele sairá.
Então ele já tinha projetado como seria o milagre, que o homem de Deus, que o profeta sairia. Olha como ele tinha projetado. Eu acho que ele até imaginou um homem de Deus, um profeta barbudo, lá velhinho, saindo, e o profeta iria se colocar de pé, que esse homem oraria, invocaria o nome do Senhor, que esse homem tocaria na minha lepra, e que eu sairia daqui curado. Então ele chegou para falar com o Eliseu, com tudo projetado na sua cabeça, como seria o seu milagre. E muitas vezes, irmãos, nós estamos nesse mesmo caminho, nós estamos pensando, e esses pensamentos estão atrapalhando recebermos a vitória das mãos de Deus, porque não é do meu jeito, não foi assim que eu pensei, não foi assim que eu idealizei. Naamã fantasia o momento do encontro com o profeta, e não acontece nada que ele imaginou. Ele fica aborrecido, igual o crente mimado, ele faz biquinho. Eu posso imaginar a narrativa do verso 13, os oficiais tentando acalmar o ânimo do Naamã, e dizendo: meu pai, está lá no verso 13, meu pai, se esse homem tivesse dito alguma coisa difícil, acaso tu não faria? Quanto mais ele falou: lava-te e ficarás limpo. Meu general, faça a sua parte, que é tão fácil. Somos iguais a Naamã, queremos que seja do nosso jeito, queremos um milagre, mas não fazemos a nossa parte no processo. Jesus ressuscitou Lázaro, João 11:43, ressuscitou Lázaro, mas ele disse: tirai a pedra. Olha, quem vai ressuscitar um morto, tirar a pedra é fichinha. Com o dedo de longe ele ia pegar um laser, sair um laser do dedo dele, me dá um desconto, né? Minha mente, a pedra ia sumir dali ele ia ressuscitar um homem, um defunto. Então tirar a pedra era fácil, mas Jesus estava falando assim: tire a pedra. O que eu tenho que fazer no meu milagre? O que eu tenho que acordar para a minha realidade? Eu estou sonhando com a ressurreição, mas a pedra tem que ser tirada. Eu estou sonhando com a minha cura, mas eu tenho que me levantar e tenho que ir direto ao homem de Deus. E se ele mandar, mergulha 7 vezes no Jordão, mergulha 20, 30, 40, mergulha, e eu vou mergulhando, porque eu tenho que fazer a minha parte. Repita comigo: eu preciso fazer a minha parte. Irmãos, nós queremos um milagre, e nós queremos um relâmpago no céu, nós queremos trovoada, nós queremos algo sobrenatural, espetaculoso. E é fácil, você lê a Bíblia e o Senhor diz: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Ore a Deus, o Senhor: busca-me e tu estarás me achando, invoca-me e eu te ouvirei. Então ou seja, qual é a minha parte no milagre? É a mais fácil, mas isso eu não faço. É muito fácil acordar de madrugada e orar pelo meu filho, acordar e clamar a Deus pela minha igreja, pela minha cidade. Eu quero o espetaculoso, e eu sou igual Naamã, eu não faço o que compete a mim fazer. Isso está em nossas mãos e nós não fazemos. Nessa noite, a palavra é: acorde para a realidade. É muito fácil depois botar a culpa na igreja que não tem poder, botar a culpa no pai que não te deu recurso, botar a culpa na mãe, botar a culpa na sogra, no periquito, no presidente, no país, terceirizar a responsabilidade. Se só orar dentro de casa, com a sua roupa de dormir, com a sua roupa simples, com o seu cabelo em desalinho, isso você não consegue fazer. Imagina se for algo muito mais difícil. É muito fácil, mas eu não faço porque é fácil.
Nós temos a mania que para ser espiritual tem que ser complicado, que para ser espiritual tem que ser místico, tem que ser espetaculoso, e você não precisa mudar a voz para orar, é só no seu natural. Você não precisa tentar convencer Deus que você é espiritual. Você tem que se jogar e dizer: Senhor, eis aqui um homem sem fé, um homem cheio de medo, um homem cheio de defeitos, um homem que ainda está apaixonado pelas coisas desse mundo. Senhor, tu me conheces. Ou seja, seja honesto com Deus. É isso que Ele quer. João, capítulo 5. Antes de falar de João, eu coloquei aqui algo muito interessante. Eu quero ser missionário na Europa. Eu quero ser missionário na Europa. Eu quero salvar aqueles países da Europa. Mas eu não consigo ser missionário na minha rua, no meu prédio, nem na minha casa. Mas eu quero ir para a Europa pregar o Evangelho. João 5 fala de um local chamado Tanque de Betesda. E a Bíblia diz que era um local que tinha uma multidão de doentes. A palavra do Senhor diz que tinha muitos doentes, muitas pessoas que estavam ali esperando o espetaculoso, esperando o anjo descer e com suas asas e com seu dedo e mexer as águas, e era um espetáculo. Todo mundo estava ali esperando o espetáculo. João 5. A Bíblia diz que Jesus chega naquele local, porque estava todo mundo esperando o extraordinário. Chega o Filho de Deus e ninguém vê. Só um homem que percebe, ou só esse homem chamou a atenção de Jesus, que Jesus vai até lá. Esse homem deve ter feito alguma coisa. A Bíblia diz que eram vários. João 5, coloca para mim aí, pastor Felipe. Eu acho que é um. Vamos tentando aí, nós dois juntos. A Bíblia diz que Jesus só cura naquele local. Passa, por favor. Isso, obrigado. Leia comigo, por favor. Leia a igreja sozinho que eu bebo água. Vamos lá. Ali, olha o que eles estavam esperando. Um anjo descer um certo tempo, agitar a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, seria curado da sua enfermidade. Era esse a expectativa. 5, por favor. Estava ali um homem que estava naquele local, só naquele local, a minha idade, 38 anos. Eu que estou com o microfone, posso falar. Ou seja, esse homem estava ali 38 anos, esperando o agitar da água. E a Bíblia, a palavra do Senhor fala que Jesus chega naquele local, e ele estava esperando o agitar da água, que estaria acontecendo. Com o verso 6, diz a palavra: e Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava ali naquele estado há muito tempo, Jesus fala com ele: queres ficar são? Olha, ele estava diante do Filho de Deus, quer ser curado, quer sair desse estado, mas ele vincula ao espetáculo. Senhor, não dá, porque quando o anjo desce, eu sou aleijado, eu não tenho como entrar na água, então por isso que eu estou ficando aqui. Ele estava esperando o agitar da água. Quando isso não acontecia, essa lenda que circulava ali, esse homem ficava naquela posição. Esse homem, está diante do Filho de Deus, está diante de Jesus, mas o espetáculo, mais o sensacional, mais o místico, fazia com que este homem não enxergasse a glória de Deus. Quantas vezes você vem num culto como esse,
um pastor de cabeça branca, botafoguense, pregando, e você, isso não vai dar em nada, e eu quero místico, eu quero fogo descendo, eu quero isso, eu quero aquilo. E Deus às vezes fala de uma maneira tão simples ao teu coração, mas você está atrás do espetáculo, você está atrás do místico, você está atrás do sensacional. E ele diz que a voz dele é suave, é mansa, é de maneira inteligível. Nesta noite eu quero convidar você para que saia dessa posição. O que aquele homem falou para Jesus, o verso 7, ele diz: Senhor, eu sou um pobre coitado, tadinho de mim, Senhor, não tem ninguém que me põe no tanque, Senhor, como vai ser, Senhor? Jesus estava falando em cura, ele estava falando de uma lenda. Jesus estava falando em cura, ele estava falando de misticismo. Jesus estava falando em cura, ele estava falando de algo fantasioso, Jesus estava falando de algo concreto. O Senhor está falando contigo nessa noite de algo concreto que pode acontecer se você colocar o seu coração diante de Deus, se você fizer a sua aliança com Deus, se você acordar para a realidade. O milagre acontece na sua vida. Verso 8, por favor, pastor Felipe. Diz a palavra do Senhor que Jesus disse, olha como foi a cura desse homem. Toda a igreja, Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Irmãos, a palavra de Jesus não teve nada, foi uma palavra profética, foi uma palavra de ordem: levanta, toma o teu leito e anda. Não teve nada de extraordinário. O que os doentes do lado esquerdo, do lado direito viram foi esse homem levantando. Como é que pode? E agora esse homem estava levantando porque resolveu ouvir, obedecer à voz do Senhor. Nós somos assim. Para meu marido ser salvo, e eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Para eu sair desse problema financeiro, a culpa é do pastor que não faz as 7 dias de 7 pulinhos, de 7 não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então não tem a campanha aqui na igreja. É por isso que nada melhora na minha vida. Nessa noite eu quero dizer para você: escola bíblica dominical, palavra de Deus, estude a palavra, é a palavra de Deus que te liberta, é a palavra de Deus que te cura, é a palavra de Deus. Leia a Bíblia, pratique a Bíblia, viva a palavra do Senhor. Fale com Deus, irmãos. Acorde e fale com Deus. Dê o seu dízimo em obediência. Não é para ganhar nada não. Senhor, eu estou dando meu dízimo. É por obediência. Não é para fazer nada. Seja um evangelista. A ordem é ir de pregai. Mas eu não estou querendo. Mas não tem que querer. É ordem. Ir de pregai. Mas eu não estou afim. Mas é ordem. Ir de pregai. Participe de um PGM. Se vincule a um pequeno grupo, traga um amigo para esse pequeno grupo, ore por esse amigo, crie um pequeno grupo para pregar o evangelho, para facilitar. A cura de Deus poderá chegar agora em sua vida, pela uma simples atitude sua: eu resolvo crer. Repita comigo: eu escolho crer. Ouvi a história de uma mulher que orava a Deus para ganhar na época de 13 pontos, como era, pastor? Era loteria esportiva. Ela orava a Deus para ganhar na loteria esportiva. Ela se converteu, mas não largou a mania do vício. E ela jogava e ela orava, mulher de oração, orava muito. E um dia, essa mulher, ela contando que ela teve um sonho, ela sonhou que viu Jesus subindo uma cachoeira, muita pedra, muita dificuldade, as pedras molhadas, e Jesus com dificuldade subindo, e ela atrás de Jesus, subindo também. E quando ambos chegam lá no topo, ela fala para Jesus, falou assim: Jesus, o Senhor é filho de Deus, o Senhor é Jesus. O Senhor precisava esse sacrifício todo, andar por essas pedras, arriscado machucar o pé. E no sonho,
ela diz que Jesus fala com ela, mas chegar aqui com o meu esforço é muito melhor. Chegar aqui pelo meu esforço é muito melhor. E no sonho ela disse que Jesus riu para ela, e naquele sorriso ela acorda e ela entendeu que o Senhor estava falando da loteria esportiva. E ela nunca mais jogou, né? Amém? Deu até medo agora falar de jogo. Ai, ai, ai. Ela compreendeu, irmãos, que esse caminho largo é perigoso. E depois daquele momento, ela não jogou nunca mais e nem orou para ganhar na loteria esportiva. Acorda para a realidade, irmão. Acorda para a realidade. Leia comigo Mateus 7, 13 e 14. Eu prometo que eu vou ler também, não vou deixar você ler sozinho. Mateus 7, 13 e 14, o pastor Felipe vai colocar ali, nós vamos ler para ter uma versão somente desse versículo. Olha o que Jesus está dizendo, para que você fuja aí dessa facilidade. Vamos lá? Entrai pela porta estreita, mais uma vez, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Volta ao verso 13, olha, o convite é: entre pela porta estreita. Cuidado com a facilidade, cuidado com facilidade que você ganhou, que você faz se você apertar um botão, e que se você compartilhar o vídeo e você vai ter dinheiro. Cuidado com essas armadilhas. Tem crente caindo nisso, e bem feito quando cai mesmo, porque o caminho tem que ser estreito, o caminho é apertado mesmo, porque dá muito mais prazer quando você consegue com o seu esforço. Nessa noite, a palavra é acordando para a realidade. Repita comigo. Estamos exemplificando aqui na Bíblia a forma do agir de Deus. Em segundo lugar, como o homem pensa de si mesmo, acordando para a realidade, porque às vezes tem gente que pensa muito de si mesmo, se acha a quarta pessoa da Santíssima Trindade, se acha o camarada, quarta pessoa da Santíssima Trindade. Mas tem outro lado, tem pessoas que se acham: eu não sou nada, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Tem um texto muito interessante que Tiago e João chegam para Jesus e falam assim: Senhor, quando tu chegares, quando tu assentares no seu trono, permita que eu seja o ministro da fazenda. E outro diz: eu quero ser o ministro do planejamento. Ou seja, eu quero sentar um do lado esquerdo, eu quero sentar um do lado direito. Marcos capítulo 10, 35, Jesus olha para eles e fala assim: vocês não sabem de nada, vocês não sabem de que reino eu sou. O que eles estavam querendo, irmãos, o que eles estavam pensando, eles queriam ser os camaradas, eles queriam receber de Jesus o tapinha nas costas, serem os camaradas que receberiam de Jesus aquilo que Jesus poderia dar para eles nessa vida. Mas Jesus disse: nada disso. Isso eu li em Marcos 10, 35. Mateus 20, 20 é o mesmo texto, mas agora os bonitões pedem para a mamãe deles pedir. O texto de Mateus 20, 20, a mãe de Tiago e de João vai até Jesus pedir: deixa que meus filhos se assentem, um à sua esquerda e um à sua direita. O objetivo da família é se nós queremos ficar bem na fita. Então a Bíblia diz que Jesus fala para ele: vocês poderão beber do cálice que eu vou beber? Aí ele rapidamente diz: sim, nós poderemos beber. Mas Jesus estava falando de sofrimento, ele estava falando que se eles poderiam sofrer a mesma maneira que eles sofreriam. E Tiago realmente bebeu. A Bíblia diz que Tiago foi o primeiro mártir
Tiago foi o primeiro mártir. Tiago foi o mártir que morreu decapitado. Atos 12, verso 2, a Bíblia diz que Tiago morre decapitado por Herodes Agripa. João, depois da ilha de Pátimo, a Bíblia fala que João morre em Éfeso, mas o Tiago, ele, o primeiro mártir, e morre dessa maneira. Pedro falou para Jesus que, Senhor, olha, todo mundo aí pode te negar, um bando de Zé Ruela, na versão lá, pastor Eliezer, que Pedro falou, mas eu não vou te negar, pode contar comigo. Jesus fala para Pedro, Pedro, baixa a bola. Romanos 12, verso 3, olha o que o apóstolo Paulo fala sobre você ter um pensamento muito alto sobre si mesmo, e o apóstolo Paulo trabalha esse conceito. Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, cuidado, esse crente cheio, que é gás, isso aí vai vir uma agulha, vai estourar, isso aí não dá, não tem consistência, e Jesus trabalha isso. Não pense. E os discípulos estavam falando, Senhor, nós queremos sentar um à sua direita e à sua esquerda. Irmãos, se você ler esse texto dessa briga lá dos discípulos, dessa bobagem que eles estavam pedindo com Jesus, está na Bíblia. Se você ler esse texto, você vai ver que Jesus, isso que eles fizeram, dá uma confusão, porque os discípulos viram, os outros discípulos veem nessa atitude que eles estavam querendo ser os maiores, e dá uma encrenca grande ali naquele local. Não sabemos qual é a razão, mas esses discípulos ainda estavam se portando como meninos. Ananias, o esposo da Safira, ele queria ser visto como liberal, um bom ofertante. Ananias queria receber o aplauso da igreja. Atos capítulo 5, ele queria receber o tapinha nas costas. Muito obrigado, irmão Ananias, pela sua oferta. Essa oferta, você é uma coluna viva dessa igreja. Sem você, Ananias, essa igreja ia cair. Talvez ele queria isso. Simão, o mágico, Atos capítulo 8, ele se converte. Antes da conversão de Simão, a Bíblia diz que Simão era o camarada, ele fazia mágica, ele fazia adivinhações, ele estava sendo o cara ali naquele local. Mas chega os apóstolos, chega Pedro, chega Paulo, chega João, e prega o evangelho para ele, e a Bíblia diz que esse homem, ele se converte, e ao se converter, ele cai na besteira de oferecer dinheiro logo para quem? Se fosse para o pastor Ramos, tesoureiro da igreja, então tá, a igreja está precisando. Se fosse para o Tiago, se fosse para o Eliezer, se fosse para alguém, mas vai oferecer dinheiro para Pedro. Pedro, ele diz assim, o teu dinheiro fique contigo para o quinto dos infernos, e que não sei o quê, e Pedro descasca em cima desse homem. Atos capítulo 9, até o verso 24, você vê essa história. Ou seja, esse homem vai oferecer dinheiro para Pedro. Sem papa na língua, o Pedro diz para esse homem que vá para longe com esse dinheiro. Eu quero dizer para você nesta noite, acorde para a realidade. Certas coisas o dinheiro não vai resolver na sua vida, muitas coisas. Não é o dinheiro que vai resolver, não é o conhecimento, não é o tapinha nas costas, não é a fama, não é o trabalho, não é mesmo a intimidade com o Senhor.
Às vezes nós resumimos o problema da nossa família, falta de dinheiro. Resumimos o problema do nosso país, falta de dinheiro. Mas o que falta é Jesus. Nessa noite, a palavra é acorde para a realidade. E eu quero convidar você para ficar de pé e leia novamente comigo Isaías 29, verso 8. Não sei se o Ministério de Louvor pode cantar aqueles música antigos, Sonhos de Deus. Vocês lembram desse hino ainda? Fique de pé, por favor. Isaías 29, verso 8. Eu quero encerrar novamente lendo esse versículo que nós lemos no início. O tema da palavra nessa noite foi acordando para a realidade. E Isaías 29, verso 8. Coloca, por favor. Será que também, como faminto que sonha que está comendo, porém acordando está com fome, sente-se vazio, ou sedento que sonha que está bebendo, porém acordando e acorda ainda com sede? Eu não sei se você está na igreja achando que a igreja vai encher a sua barriga, se você está na igreja achando que a igreja vai matar a sua sede. Isso não vai acontecer, porque quem mata a sua sede é Jesus Cristo. Quem sacia a sua fome é o Espírito Santo de Deus. O sonho de Deus para a sua vida existe, mas você precisa acordar e pela fé tomar atitudes que vão gerar esse sonho na sua vida. Se José continuasse sonhando, certamente não poderia ser cumprido o propósito de Deus através da vida dele com Jesus. Mas ele sonhou e tomou uma atitude e o Senhor o deu vitória. Nessa noite, os sonhos de Deus existem. Tinha um pastor aqui, que está na Bahia já? Pastor Fadigas, eu discordo desse termo, sonho de Deus, que é isso? Isso não está na Bíblia. Fadigas achava um absurdo essa música, mas eu quero dizer que se você se frustrar em falar o sonho de Deus, você pode botar os planos de Deus. Os planos de Deus. Os planos de Deus estão na sua Bíblia, o sentido é o mesmo. O que nós queremos dizer é que Deus tem propósito na sua vida. Amém? Adoremos ao Senhor.